qual vai ser a dupla da Mercedes para 2026? Recentemente começaram a surgir vários desses rumores de que o Max Verstappen pode ir para a Mercedes a partir de 2026. De que ele estaria pulando fora do barco da Red Bull, trocando eles depois de passar tanto tempo lá na equipe de Milton Keynes. E acho que só de falar isso é bem bizarro, porque você pensa Max Verstappen, você pensa na Red Bull, ele é a cara da equipe. E ver ele saindo assim da equipe, ainda mais no auge, saindo dessa forma, até lembra um pouco a história do Vettel, querendo ou não, depois de vários anos de dominância. Tendo alguns anos de queda de performance, ele decide então pular para uma outra equipe que aparenta ter um projeto mais competitivo do que a Red Bull. No caso, o Vettel acabou indo direto para a Ferrari, enquanto o Max Verstappen aparentemente pode ir para a Mercedes em 2026. E essas decisões estariam sendo tomadas por conta do caos interno que está rolando dentro da Red Bull, por conta da perda de vários funcionários nos últimos tempos, muito por conta da polêmica envolvendo o Christian Horner. Então eles perderam vários engenheiros, perderam o Adrian Newey e agora o próprio Christian Horner acabou sendo demitido. Chega um novo chefe de equipe, o Laurent Mekies. Então, querendo ou não, tá esse caos interno dentro da equipe lá da Red Bull, e isso afeta, querendo ou não, a decisão do Verstappen. Eu falo sobre isso em melhores detalhes nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card pra vocês, se você quiser conferir. Mas além de tudo isso, outro ponto que também tá pegando o Verstappen nesse sentido é a questão do motor. Porque hoje, o motor que a Red Bull está produzindo, em parceria com a Ford, depois de tantos anos trabalhando de forma colaborativa com a Honda, agora a Red Bull vai produzir o seu próprio motor em parceria com a Ford. E pelo que se diz hoje nos rumores, nos bastidores, claro que pessoas como o próprio Verstappen vão ter mais informações sobre isso para poder tomar sua própria decisão, mas acho que a Red Bull estaria junto do bolo de equipes que estão um pouco atrás ainda no desenvolvimento do motor. O que, querendo ou não, era até de se esperar. Você está falando de uma empresa que, apesar de ter trabalhado em parceria com a Honda para desenvolver os motores, nunca produziu um motor de fato. E eles vão estar trabalhando com uma equipe que está há muito tempo longe da Fórmula 1. Apesar de já terem participado de diversas maneiras, eles ainda assim estão há muito tempo, a Ford, de construir um motor competitivo na Fórmula 1. Então, a parceria dos dois, por mais que seja benéfica e que possa dar bons frutos, que possa, a longo prazo, construir um motor competitivo, não significa que o primeiro motor que eles vão construir seja capaz de bater de frente com as equipes que já têm o know-how, que já sabem como fazer essa transição, e mesmo que talvez não seja um motor mais avançado, como é o rumor que seja o motor da Mercedes, ainda assim conseguem construir uma máquina minimamente competitiva. Então todos esses fatores estão pesando e fazendo com que o Verstappen possa tomar essa decisão de querer sair da Red Bull. A equipe não está performando mais tanto quanto ele espera e ele sabe que está no auge. Ele sabe que ainda pode disputar e tentar conquistar mais títulos mundiais. Além do caos interno e a questão de que não tem uma perspectiva no futuro, pelo menos agora animadora, de que a Red Bull vai continuar sendo essa potência que a gente sabe que ela pode ser. Então é no meio desse caos que surgem os rumores de que o Verstappen pode acabar indo para Mercedes. Mas se essa transferência se concretizar e ele realmente for para Mercedes, no lugar de quem ele entraria? Porque hoje a Mercedes tem dois pilotos que você pode dizer, se não fosse pelo fato do Verstappen estar disponível no mercado, eles nem estariam sendo cogitados de sair da equipe, que é o George Russell e o Kimi Antonelli. Então, como fazer essa decisão? Como decidir quem dos dois que vai perder a vaga pro Verstappen entrar no lugar? E hoje, pra mim, todos os sinais apontam de que o George Russell é quem vai perder essa vaga. Por que não o Kimi Antonelli, você deve estar se perguntando então? Por que eu vou com essa certeza toda no Antonelli? Antes de mais nada, eu quero só deixar claro, isso não é uma informação, não é um fato, mas sim o que eu sinto lendo vários rumores. É claro que se você for em diferentes sites, diferentes portais, cada um vai ter suas próprias opiniões do porquê cada piloto entre Russell e Antonelli seria o substituído pelo Verstappen. Mas na minha visão, o Kimi Antonelli fica na Mercedes por alguns motivos que pra mim fazem muito mais sentido do que os argumentos usados para defender hoje a permanência do Russell. Entre eles, o primeiro de todos é a questão da hierarquia clara, primeiro e segundo piloto. O Russell não é o tipo de piloto que vai aceitar ser segundo piloto de forma alguma. E você trazer o Verstappen para sua equipe, você tá trazendo um cara que vai se impor para ser primeiro piloto, um cara que vai chegar já com esse status, um cara que vai brigar por isso. E a Mercedes, por mais que tenha aberto as portas no passado para que os seus pilotos disputem o título, quando eles tiveram dois pilotos que brigavam, que davam cabeça com cabeça na disputa do título, assim que o segundo piloto ganhou o Mundial, ele já saiu
da categoria e eles trouxeram então o Bottas, que de novo, eles tinham essa abertura para que os dois, tanto o Bottas quanto o Hamilton, pudessem disputar o título mundial, mas eles claramente sabiam que o Bottas não tinha o mesmo nível que o Hamilton e não ia conseguir a longo prazo competir com ele. A Mercedes, por mais que deixe as portas abertas para os seus dois pilotos disputarem, eles não vão trazer dois pilotos que vão dar essa dor de cabeça, que vão ter esse problema para eles, na minha visão. E o Russell não é o tipo de piloto que vai abaixar a cabeça e aceitar ser segundo piloto. Agora, outros pontos que fazem sentido para mim é a questão do futuro e do talento do Antonelli. Toto Wolff fez todo esse esforço absurdo para tirar o Antonelli lá da Fórmula Regional, pular ele para Fórmula 2 e já trazer ele direto para Fórmula 1, que ele vem tendo alguns resultados muito positivos. Apesar de alguns erros, como na Áustria, e também não ter feito uma grande prova no final de semana do GP da Grã-Bretanha, ele teve outros finais de semana espetaculares, como na Austrália e no Canadá mesmo, pegando seu primeiro pódio. Ele já mostrou que tem talento, ele ainda é um piloto extremamente jovem, assim como quando o Verstappen estreou na Fórmula 1. Ele ainda precisa se acostumar, pegar as manhas, crescer e ganhar maturidade como piloto para atingir todo o seu potencial. Ele ainda é muito jovem e vai cometer erros, como fez no GP da Áustria. Só que hoje, olhando para o futuro, o Antonelli tem uma carreira muito mais longeva nesse sentido do que o George Russell. Então faz muito sentido que você traga o Verstappen hoje, já que o Antonelli aceitaria essa hierarquia, ele aceitaria ser um segundo piloto e fazer esse papel durante esses primeiros anos que ele vai estar se acostumando e aprendendo com a Fórmula 1. Da mesma forma como o Verstappen demorou alguns anos para realmente se tornar o Verstappen. E nesse tempo que ele estaria se desenvolvendo e sendo o segundo piloto da Mercedes, o Verstappen poderia agir como o primeiro piloto. E enfim, eventualmente, quando chegasse o dia que o Verstappen saísse da categoria ou saísse da Mercedes de fato, o Antonelli já estaria pronto para assumir o seu posto. E eu realmente vejo esse como o caminho mais lógico que a Mercedes vai querer seguir, por conta de todo o investimento que o Toto Wolff fez na carreira do Antonelli, por conta de tudo que ele fez e por conta do medo exatamente de perder o novo Verstappen, né, como é pintado o Kimi Antonelli, porque anos atrás, quando o Verstappen ainda estava na Fórmula 3, o Toto Wolff fez uma oferta para ele. Só que a oferta dele pro Verstappen foi de fazer uma progressão gradual. Ou seja, ficar na Fórmula 3, fazer a Fórmula 2 e eventualmente subir para a Fórmula 1 quando a vaga surgisse. Só que isso seria um processo muito longo, um processo demorado, porque o Verstappen viu que na época ainda tinha o Rosberg e o Hamilton na Mercedes, ele teria que ficar muito tempo nas categorias de base, e a Red Bull aparece como uma equipe que falou: ó, Verstappen, a gente pega e já te coloca na Fórmula 1, o que você acha? Ele aceitou na hora. E ele sabe que o Antonelli, se perder essa oportunidade, se for rebaixado da equipe principal, colocado em outro lugar, ele vai sentir que, cara, eu tenho nível e as pessoas acreditam em mim. Eu posso ir para outra equipe. Eu posso ir para outro programa dentro da Fórmula 1. E o Toto Wolff não vai querer perder outro nome, como ele perdeu o Verstappen anos atrás. Mesmo que agora possa estar recuperando esse Verstappen que ele perdeu, não significa que no futuro ele vai conseguir recuperar esse Kimi Antonelli se ele perder ele hoje. Então, pensando nos melhores resultados a médio e longo prazo, eu acredito que Verstappen e Antonelli é a melhor dupla para Mercedes. Agora, isso não deixa de ser totalmente injusto com o Russell, porque quando você pega principalmente essa temporada atual dele, ele vem sendo extremamente consistente. Você pega os resultados que ele vem tendo, terminando no top 5 em praticamente todas as corridas até aqui. Mesmo quando a Mercedes tem finais de semana ruim, o Russell vem sendo o líder da equipe. Ele provou já nessa temporada que se tiver um carro para disputar o título mundial, ele vai estar lá. Ele tem nível, ele tem consistência, ele tem qualidade para isso. Então, querendo ou não, é uma grande facada nas costas com o próprio George Russell, inclusive por tudo que ele fez acreditando no projeto da Mercedes, tendo passado 3 anos de Williams para finalmente ter a oportunidade, e quando chega a vez dele na Mercedes, o carro não tá bom o suficiente para ele disputar um título mundial. E quando finalmente parece que isso vai acontecer, em 2026, com a Mercedes supostamente tendo o melhor carro para 2026, pelo menos o melhor carro fica aí muito subjetivo, mas o melhor motor sendo o motor Mercedes, ele seria retirado da equipe. Ele veio e ficou só nos anos que a equipe não tinha um carro para disputar o campeonato. Então seria realmente algo muito injusto por todo o trabalho, toda a lealdade e tudo o que ele vem fazendo nessa temporada, mostrando alto nível, vencendo o GP do Canadá, por exemplo. Mas caso isso aconteça, para onde o George Russell vai? E hoje eu consigo ver duas opções lógicas. A primeira delas é talvez a menos possível, mas que não é impossível, visto que houve um rumor alguns meses atrás de que a Aston Martin teria feito um contato de contrato
com o George Russell no lugar do Stroll, no lugar do Alonso, isso não tem como a gente saber com exatidão hoje, e até talvez uma das equipes mais difíceis de especular no lugar de quem eles colocariam. Minha opinião, provavelmente no lugar do Alonso, acho difícil o Stroll perder a vaga na equipe do pai dele. Mas independente de quem seja, a Aston Martin pode ser um projeto interessante para o Russell pular fora da Mercedes. Eles querem alguém para ser exatamente esse líder, especialmente nessa nova entrada deles, nesse novo ciclo que eles vão ter agora com o motor Honda, com o Adrian Newey lá, e eles querem um piloto que seja competitivo, que vá liderar o projeto. E as relações com o Alonso, como costuma acontecer quando você tem o Alonso na equipe, não tão mais um rio de flores, um mar de rosas. Então o Russell poderia ser essa primeira escolha. Agora, o outro caminho que eu vejo, e talvez o mais provável que eu vejo ele seguindo, é o de substituir o próprio Verstappen na Red Bull. Porque a Red Bull vai ficar dependente de um primeiro piloto, eles não vão ter alguém aberto, eles não vão ter alguém à pronta entrega disponível para assumir esse primeiro assento. Claro que você tem alguns rumores até mesmo de que a Red Bull poderia tentar tirar o Carlos Sainz da Williams, já que o Sainz supostamente tem uma cláusula dele no contrato da Williams que permite com que ele saia da equipe caso ele receba uma proposta de uma equipe de ponta. Então poderia ser algo que acontecesse. E eu não duvido também até que 2026 possa ser essa exatamente a dupla da Red Bull, Carlos Sainz e George Russell. O que eu não acho é que o George Russell vai ficar sem uma equipe competitiva, porque ele já mostrou que tem nível e que tem capacidade de entregar bons resultados se o carro for bom o suficiente. Então, caso ele saia da Mercedes, eu realmente não duvido que ele vá para uma equipe como a Aston Martin ou a Red Bull, e a Red Bull eu vejo como o mais provável, porque mesmo que a Red Bull não vá ser esse grande carro, não vá ser o principal carro, eu acho difícil que eles pelo menos não estejam em 2026 na metade para cima do pelotão. Ainda mais com o projeto novo, ainda mais com toda a reestruturação que tá rolando interno e agora talvez com o caos se amenizando. Eu não acho que eles vão ser uma equipe que vão disputar o título mundial logo de cara, mas que pelo menos vão estar na metade da frente do pelotão por ser um novo regulamento e ser uma equipe que, mesmo sem o Adrian Newey agora, mas que historicamente consegue produzir bons carros, carros minimamente competitivos, eu acho que eles vão ir bem no novo regulamento e o Russell pode ter bons resultados indo para Red Bull. Disputar o título mundial, acho muito cedo para dizer, a gente só vai saber quando realmente tiver respostas concretas sobre 2026. No momento, não acho que a Red Bull disputaria, mas pode ser sim uma boa escolha pro Russell ir em 2026. Mas aí tá, o que eu vejo sobre todo esse caos e movimentação do Verstappen indo pra Mercedes. Eu, como sempre, quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber, então não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E um lembrete pra você que ficou até aqui também, no final de semana agora eu vou estar no evento da Stock Car em Velocitar, cobrindo ele como imprensa, e vai ter um vídeo especial do clube aqui, provavelmente depois do evento, ali na segunda ou na terça-feira, quando der tempo de eu chegar, me ajeitar e editar todo o conteúdo que eu gravar lá. Então vai ser um vídeo diferente, cobrindo um evento de automobilismo que eu pretendo tentar fazer mais vezes e em outros eventos ao longo dos próximos meses, conforme eles forem acontecendo. Então, como sempre, conto com o seu apoio aí, espero que vocês gostem quando esse conteúdo eventualmente sair, e nas redes sociais do Clube da F1 eu vou estar compartilhando toda a minha viagem também. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.